Olá pessoal, tudo bom? Hoje então a gente vai encerrar o pensamento do Auguste Comte para a gente dar sequência à introdução do pensamento sociológico clássico. Na aula anterior nós estávamos falando então que o Comte ele vai entender que o papel da sociologia, da física social, seria estabelecer quais são as leis que regem o desenvolvimento da sociedade, quais são as leis que regem o desenvolvimento dos fenômenos sociais. No caso, o Comte ele vai desenvolver a ideia da lei dos três estados, onde para ele toda a humanidade ela vai passar por três estágios de desenvolvimento, que é o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. Agora, a gente vai analisar então a ideia, como ele percebe essa perspectiva do positivismo e como que a sociologia ela tem que atuar sobre a sociedade. Então, o positivismo ele defende uma superioridade do pensamento científico em relação às outras formas de pensamento, como o pensamento filosófico e o pensamento religioso. Só que além de defender a superioridade do pensamento científico, o Comte ele vai falar o seguinte, que a sociologia, para poder estudar a realidade social, ela deve utilizar os mesmos métodos das ciências naturais, que é o método empírico, o método da observação, da experimentação e da comparação. Aqui, o Comte ele vai falar o seguinte, que existe uma hierarquia entre as ciências. E as ciências naturais, elas vão dar a base para o desenvolvimento da sociologia. Nesse sentido, nós temos aqui como ciências naturais a matemática, a astronomia, a física, a química e a biologia. O Comte vai falar que essas ciências, elas desenvolveram um método e esse método tem que ser apropriado pela ciência responsável por estudar a sociedade. Então, aqui, o surgimento da sociologia seria, né, o elemento que falta para completar as ciências positivas, porque agora nós temos ciências responsáveis por estudar tanto os fenômenos físicos, quanto os fenômenos biológicos, quanto os fenômenos químicos e também os fenômenos sociais. E todas essas ciências pautadas no mesmo método, que é o método empírico. Nesse sentido, o Comte ele vai partir do pressuposto que no método do positivismo seria analisar dois pontos importantes. O primeiro é a ideia da estática social, que era o papel da sociologia estudar, através da comparação em diversas sociedades, quais são as condições constantes da sociedade, quais são aqueles elementos que estabelecem uma regularidade dentro dessas sociedades, estabelecem uma ordem dentro dessas sociedades. Aqui nós temos a religião, a economia, a família, que são elementos constantes, são condições constantes de qualquer sociedade. E é necessário, a partir desses elementos, a gente estudar também quais são as leis de desenvolvimento histórico de qualquer sociedade. Por quê? A partir do momento que a gente consegue entender quais são as leis que regem esse desenvolvimento histórico dentro da sociedade, a gente consegue prever os próprios acontecimentos dentro da realidade e aí antecipar as nossas ações para poder solucionar problemas futuros dentro da própria realidade. Para a gente entender de uma maneira mais concreta, vamos dizer assim, essa análise que o Comte faz, a gente pode comparar esses três momentos históricos: a sociedade feudal, a sociedade moderna e a sociedade contemporânea. A sociedade feudal ela se caracteriza, sobretudo, pelo predomínio de uma instituição social, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se a gente for analisar esses períodos históricos a partir da percepção, da perspectiva da Lei dos Três Estados, nós temos que a sociedade feudal ela encontra-se no estado teológico. E se a gente for analisar as três fases de desenvolvimento do estado teológico, ela seria a fase monoteísta, que é quando a humanidade adquire a crença num único Deus. Aqui, a religião ela exerce uma função extremamente importante dentro da sociedade, que é gerar uma harmonia dentro da sociedade, que é estabelecer uma ordem dentro da sociedade. O papel da religião foi tão importante na estrutura dessa sociedade que a sociedade feudal, a Idade Média, ela é uma sociedade que durou do século V ao século XV com pouquíssimas transformações, porque todos os grupos que faziam parte dessa sociedade, eles se organizavam em torno dos mesmos valores religiosos. A superação da sociedade feudal, da Idade Média,
ela se dá a partir do Renascimento, a partir do Iluminismo, a partir da Revolução Científica, que são elementos que ocorrem dentro da sociedade que passam a questionar aqueles dogmas religiosos que estruturavam a sociedade. Então a gente pode entender, dentro dessa lógica, que a sociedade moderna ela atingiu o estágio metafísico, o seu estado metafísico, onde o iluminismo, a revolução científica, né, se a gente for pegar o iluminismo como exemplo, é uma corrente filosófica que passa a questionar toda a estrutura da sociedade feudal da Idade Média. E o iluminismo ele também vai ter uma influência muito grande na Revolução Francesa. As mudanças no campo da ciência elas vão ter também um papel importante com a Revolução Industrial. Então aqui a gente tem um período de progresso. Então a sociedade moderna ela representa o progresso. Essas transformações que ocorreram do final do século XV até o século XVIII, em 3 séculos, elas são inimagináveis durante os 1000 anos de Idade Média. Só que essas transformações, esse progresso, ele ocorreu de uma forma ordenada? Não. E é justamente essa preocupação do Comte, reestabelecer a ordem existente dentro da sociedade, reestabelecer a ordem que um dia existiu dentro da sociedade. E para ele, essa ordem ela só seria retomada quando a sociedade ela atingisse então o estado positivo, que na sociedade contemporânea, vamos dizer assim, o pensamento científico ele passaria a predominar dentro da sociedade. E além do pensamento científico, nós teríamos aqui uma sociedade organizada em torno da produção industrial. Então, o estado positivista no qual a sociedade se encontraria nessa sociedade contemporânea, que seria uma sociedade dirigida pelos industriais e organizada em torno do pensamento científico, ela restabeleceria a ordem que um dia a religião promoveu dentro da sociedade, mas ela também levaria ao progresso da sociedade. Por quê? Diferentemente do pensamento religioso, a ciência ela não se baseia em dogmas, em conhecimentos inquestionáveis. A ciência, para ela poder se desenvolver, ela parte justamente do questionamento. Para a ciência, nenhum conhecimento é imutável, nenhum conhecimento é uma certeza absoluta. Para a gente poder evoluir o pensamento científico, é necessário que a gente questione o pensamento científico. Mas para questionar o pensamento científico, nós temos que utilizar dos mesmos métodos científicos, ou seja, do método empírico. Então, na perspectiva do Comte, quando a sociedade contemporânea atingir o seu estágio positivo, ela conseguiria restabelecer a ordem dentro da sociedade e essa ordem ela não viria sozinha, ela viria com o progresso. Por isso, então, a ideia de ordem e progresso. Só há progresso, né, se puder haver ordem dentro da sociedade. E é isso, pessoal. Então, agora a gente encerra o pensamento do Comte e na próxima aula a gente vai estudar então o autor que é influenciado pelo pensamento positivista do Augusto Comte, que é o francês Émile Durkheim. Muito obrigado, até mais.